Bom dia, pessoal! Estamos mais num vídeo para te falar sobre assunto muito curioso e muito importante e o que tem a ver com a origem do ser humano. Pois é o nosso sangue. O que o nosso sangue tem muito para nos mostrar, o que o sangue tem a ver com poderosos que existem no mundo, porque ele é tão importante para essas pessoas e porque a maioria das pessoas não entendem sobre esse tema. Então hoje nós vamos tirar um pouquinho dessas curiosidades, porque o sangue ele é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que estão no poder. Acho que vocês nunca ficaram sabendo sobre isso, mas o nosso sangue tem a ver com a nossa origem. E há muitos anos tem muitas pesquisas, muitos cientistas e muitas pessoas que ficam com dúvida de onde saiu a nossa origem. Será que nós já estávamos em algum lugar e nós iremos voltar para ele? Pois é, há muitas dúvidas sobre nossa origem, sobre a nossa vida. Mas quem sabe nós podemos aprender cada dia mais sobre a nossa origem, tudo que foi escondido de nós desde o nosso passado. Então vamos para mais. Estaria no sangue o mistério da nossa origem? Dos tipos de sangue humano, o O é o mais comum. É um tipo de sangue universal. Tipos de sangue são divididos em dois grupos, negativo e positivo. Isso é chamado de fator RH. Se o seu sangue é positivo, então você tem o fator em seu sangue. Se você for negativo, você não tem o fator em seu sangue. O fator RH é uma proteína encontrada no sangue humano que está diretamente ligada ao do macaco rhesus. Não significa, porém, que houve necessariamente uma evolução do macaco rhesus. Quando o tipo de sangue é herdado dos seus pais, sabe-se que este elemento do fator de sangue humano é a característica mais consistente transmitida aos descendentes. A maioria das pessoas, cerca de 85%, tem sangue RH positivo, que poderia suportar a ideia de que os humanos seriam uma espécie com a mesma origem de outros com os primatas criados da mesma fonte. 15% dos seres humanos têm sangue RH negativo. Seu tipo de sangue é uma das características humanas menos mutáveis. De onde o RH negativo vem? Esta questão tem intrigado cientistas há anos. Há alguma evidência que sugere que o grupo sanguíneo RH negativo pode ter aparecido cerca de 35 mil anos a 70 mil anos atrás, e a aparência era regional e parecia inicialmente estar conectados com certos grupos, tribos de pessoas. Norte da Espanha, sul da França, é onde você encontra algumas das mais altas concentrações de fator RH negativo no povo basco. Outro grupo original eram os judeus ao leste oriental. Em geral, cerca de 40 a 45% dos europeus têm um grupo RH negativo. Apenas cerca de 3% do descendente africano e cerca de 1% do asiático ou descendente nativo americano tem o grupo RH negativo. Devido ao maior número de europeus, é uma aposta segura que foi onde ele foi introduzido no código genético humano. É a introdução de caucasianos relacionados ao RH do sangue. Se o fator RH negativo é uma apresentação normal do sangue, então por que há um problema enquanto a mãe do grupo de RH negativo dá à luz a um bebê grupo sangue RH positivo? Esta doença hemolítica, na verdade, é uma reação alérgica e pode causar a morte quando os dois grupos sanguíneos diferentes são misturados durante a gravidez. Quando as substâncias antígenas atacam o grupo sanguíneo negativo, elas podem destruir as células do sangue. Então, por que o corpo humano produz antígenos para este tipo de sangue? Por quê? Seriam do grupo sanguíneo estranho? A única outra vez que isso ocorrera na natureza é quando burros e cavalos
são cruzados para produzir mulas. Isto não é natural, pois sozinho na natureza esses animais não se cruzam. Somente com a intervenção seria possível isso acontecer. Houve um cruzamento de dois seres humanos semelhantes, mas geneticamente diferentes? Uma porcentagem mais alta de pessoas com RH negativo afirma que foi abduzido por alienígenas do que as pessoas que afirmam o mesmo e têm RH positivo. Então, o que significa isso? O que se pode concluir? O aparecimento de sangue RH negativo não seguiu seu caminho usual. Sangue é mencionado com mais frequência do que qualquer outra palavra na Bíblia, exceto Deus. Essas duas palavras que você vai encontrar em quase todas as páginas, sangue e Deus. Sangue dos deuses? Esta mensagem foi escrita há milhares de anos atrás. Há uma conexão entre o sangue e os deuses? Isso seria dar crédito que o fator RH negativo foi introduzido a partir de uma fonte externa. Poderia ser a fonte de seres humanos como de outro planeta? Ou talvez não sejam tão estranhas, na medida em que nós somos um produto da sua manipulação e interferência. Eles poderiam ter vindo aqui e manipulado formas já presentes na Terra para criar o homem moderno? Muitos textos antigos, inclusive a Bíblia, não suportam esta ideia. Muitas histórias nos textos antigos, especialmente textos pré-cristãos, ou seja, textos que nem onde existiam os cristãos, nos falam sobre uma raça que veio nos céus para a terra, um exemplo dos antigos sumérios, o qual tratavam seus deuses, seus antigos antepassados, aqueles que vieram dos céus, como Anunnakis. E criou o homem à sua imagem. O homem viu como deuses, vivendo vidas longas, a realizar milagres, voando no céu. O homem viu como esses deuses construíram casas enormes e gloriosas e criou belas cidades para si mesmos. A partir do ponto de vista do homem primitivo, eles eram deuses, mas isso foi sobre o ponto de vista do homem primitivo. Os índios americanos tinham a tradição de fazer bons amigos, irmãos de sangue. Poderiam realmente verificar se eles eram irmãos de sangue? O sangue é mesmo do tipo? Se eles eram do mesmo tipo? O totem indígena é realmente uma genealogia da família, porque toda essa preocupação com a genealogia é entre diferentes pessoas espalhadas por toda a Terra. Nenhum outro animal na Terra tem essa preocupação com a sua ascendência. De onde é que esta tradição vem? Pessoas espalhadas por toda a Terra que não tinham contato uns com os outros, todos simultaneamente, têm o desejo de traçar a árvore genealógica porque o quão importante isso pode ter sido para os homens das cavernas primitivas, lutando para sobreviver, para traçar sua genealogia. Eles não tinham a compreensão genética moderna e herança, então por que eles deveriam preservar sua genealogia? Foi dito a eles, por antigos astronautas, entre aspas, para preservar sua herança até uma data futura, quando eles voltariam e tudo seria compreendido até um tempo, como agora, quando seus descendentes seriam capazes de compreender esta mensagem. Quem eram os deuses? As antigas histórias nos dizem muito sobre esses deuses. Eles, obviamente, tinham tecnologia avançada capaz de fazerem viagens espaciais e viagens aéreas. Eles sabiam sobre na metalurgia e aviação, universo, a progressão cósmica, medicina e, evidentemente, genética. Nossos textos antigos nos dizem que começaram a tomar os seres humanos para seus cônjuges, como diz na Bíblia em Gênesis 6. E os deuses olharam para a mulher e as tomaram como suas esposas. Tinham filhos, muitos filhos, mas nem todos os seres humanos foram resultado deste cruzamento. Os primeiros seres humanos não eram produto deste cruzamento, mas pesquisas porções de seres humanos são resultado deste cruzamento. O seu tipo de sangue pode suportar isso. Na primeira parte deste artigo, descrevi a vocês o que acontece quando duas espécies semelhantes, mas geneticamente diferentes, se cruzam. Eles produzem híbridos.
O exemplo que eu dei foi sobre os cavalos, burros e mulas. Híbridos, o produto de uma união entre um cavalo e um burro. No entanto, muitas mulas nascem estéreis porque não há nenhuma relação genética entre o cavalo e o burro. Quando os seres humanos modernos foram criados, eles eram produto de duas espécies geneticamente semelhantes, mas não relacionados. A combinação do DNA dos homens originais e os deuses foi produzida artificialmente em um laboratório, entre aspas. Se os deuses têm a tecnologia para criar uma nova espécie, talvez não tenha tido nenhum problema para superar o problema dos híbridos estéreis. A manipulação genética já não seria nenhum problema. 3 protótipos dos seres humanos foram criados, cada um sucessivamente mais avançados. 2 tipos de desenho e os últimos por acaso. Isso é suportado pelo fato de que estes seres humanos não herdaram a proteína encontrada no sangue ou está diretamente ligada do macaco rhesus. Eles não herdaram porque um de seus pais não tinha a proteína do macaco rhesus. Esta proteína está presente somente na combinação de DNA do Cro-Magnon com o DNA aos que aprendemos por introdução e imposição a chamar de deuses. Portanto, em conclusão, acredito que o homem moderno é uma criação de uma raça altamente tecnológica de seres que visitaram a Terra. No entanto, o fato de até hoje existirem tipos sanguíneos com o RH positivo demonstra que o homem original ainda se encontra na Terra com seu DNA intacto. Estes seres avançados ainda estão entre nós até hoje e ainda estão muito ativos nos assuntos do homem. São os que atualmente dominam esses conhecimentos atrás das sociedades secretas. Para que fim só se pode fazer suposições. Os de árduo estudo despertam para as verdades que libertam. Provas que o sangue RH negativo é ligado a taxas mais elevadas de todas as coisas acima. São os monarcas. Portanto, esse tipo de sangue misterioso também representa um grande problema para a gravidez e traz para seus portadores características ímpares. Como pessoas do sangue RH do grupo sanguíneo têm certas características que parecem serem comuns entre a maioria. Alguns apresentam olhos amendoados, mais sensitíveis à luz do sol, possuem cabelinhos um pouquinho mais avermelhados e etc. Por ser um sangue mais importante para certos poderosos, apresentam no poder mundial presidentes, governantes, elite, apresentadores de Hollywood e muitas pessoas poderosas apresentam esse tipo de sangue é mais comum entre eles. Ou seja, esse sangue tem uma importância muito grande para essa elite que governa todo o planeta. As pessoas mais poderosas e ricas e bilionárias sempre estão casando entre si, de geração em geração, desde os tempos antigos. Ou seja, eles dão muito valor ao sangue. Como eu disse que também na Bíblia, a Bíblia também descreve muitas palavras, muitas descendências deste sangue. Portanto, a maioria das pessoas que não possuem este sangue são considerados inferiores e a maioria das pessoas, que é, na verdade, uma pequena porção do planeta, que é 15%, representam o sangue de fator RH negativo, qual considera-se o sangue dos deuses. Portanto, eles são os deuses, são eles que manipulam, são eles que estão por trás de tudo o que acontece no planeta. Ao pesquisar famílias que contêm esse tipo de sanguíneo, você vai ver no máximo 13 famílias importantes. Um exemplo disso são a família Rothschild, família Rockefeller
e outras famílias mais importantes, e alguns atores de Hollywood, os mais famosos, atores mais poderosos e que aparecem sempre no cinema, o qual são sempre escolhidos, que são eles: Tom Cruise, Angelina Jolie, Kristen Stewart, Charlie Chaplin, Marilyn Monroe e também alguns governantes que já dominaram alguns países, como Adolf Hitler. Portanto, meus amigos, toda a espécie humana, o qual não pertence a esse tipo sanguíneo, é visto como seres inferiores desde os tempos dos primatas, ou seja, sempre fomos escravos dessa turma de elite que governa todo o planeta, o qual permanecem até hoje no poder. Uns casam entre eles, estão lá para todo sempre, desde a antiguidade, o qual vão permanecer no poder e jamais vão deixar ou permitir que outras pessoas tomem o seu lugar. Portanto, se consideram os poderosos e deuses. São eles os deuses, são eles que se acham deuses. São eles que manipulam a mente humana. Obrigada por mais este vídeo e até a próxima!